Oi, gente, bem-vindos de volta ao Bruxa Má do Sul. O meu nome é Gil e hoje a gente vai falar de um livro, de um gênero que eu quase nunca leio porque eu não gosto muito, mas desse livro eu gosto. Mas antes de mais nada, não esquece de deixar seu like, de se inscrever no canal, de já mandar o link para todos os seus amigos dizendo curtam logo esse canal aqui que é muito bacana, a gente conversa de livro, vocês riem da minha cara, é tudo fantástico. E que livro é esse que estamos falando? Estamos falando de O Impulso, da Ashley Aldrin. Esse é um livro de suspense, um thriller psicológico, que é um gênero que eu não costumo gostar. Algumas das críticas que eu mais cago em cima do livro aqui no canal são de thrillers. Eu tenho um vídeo em que eu falo só de thrillers, eu vou deixar ele linkado aqui. E é muito difícil realmente eu gostar de algum. Eu acho que, em geral, muitos deles são meio mal escritos, porque são coisas feitas pra vender. O thriller é muito comercial em todas as partes do mundo, praticamente. Principalmente nos Estados Unidos e na Europa, que é um lugar onde as pessoas conseguem publicar as suas obras com mais facilidade. E a gente acaba vendo alguns livros que não são tão bem escritos, mas que são muito comerciais, chegando no topo das paradas literárias, como mais vendidos do New York Times, por exemplo, ou na votação de final de ano do Goodreads Awards, que é uma votação de gosto popular, é o público que vota, mas esses livros não necessariamente são livros bons, então eu acabo lendo muitos thrillers que eles são apenas famosos, mas não é realmente bem escrito. No entanto, ouvi falar de O Impulso no canal Livraria em Casa pela primeira vez. É um canal no YouTube aqui que eu sigo e que eu curto bastante, e uma coisa me deixou intrigada quando o Livraria em Casa falou desse livro. No entanto, a coisa que ele disse me enganou. Porque ele fala que esse livro é narrado em segunda pessoa, e eu fiquei, nossa, segunda pessoa, como será ler um livro dessa forma? Um livro em segunda pessoa seria um livro que fala você fez tal coisa, você aquilo, você isso. E eu já li um livro que é escrito dessa forma, foi o livro Matilda Deve Morir, que é um livro argentino que eu li pro especial aqui do canal De Volta ao Mundo, da Argentina. Faz tempo que não temos esse quadro, eu sei. E foi um livro que é justamente dessa forma. O leitor se torna um personagem do livro, e toda vez que ele fala você abre a porta, você entra no carro, é realmente o leitor como um personagem do livro que tá executando essas ações. Então eu pensei que o Impulso seria da mesma forma. Para minha surpresa, quando peguei o Impulso para ler, ele era um livro normal em primeira pessoa. O que dá a impressão de que ele fosse em segunda pessoa. Ele é escrito como uma grande carta. A personagem principal está explicando tudo o que aconteceu para o seu ex-marido, a versão dela de como as coisas aconteceram. Então é por isso que você lê, você me olhava de tal forma, você não prestava atenção em mim. Então tem essa coisa de ficar dizendo você, mas é um você interlocutor, não é um você que faz a ação. Quem tá executando a ação é realmente a personagem principal. Diz, você não me notou, entendeu? Se alguém ficou com alguma dúvida do que eu tô querendo dizer, me pergunta nos comentários. Mas basicamente é um livro normal de cartas. Tem vários exemplos disso na literatura, como Os Sofrimentos do Jovem Werther, que é um clássico da literatura alemã, que é também escrito em formato de cartas, então a gente tem essa forma de contar a narrativa. Já falei aqui também de Flores para Algernon, que é como se fosse um relatório escrito pelo personagem principal, conforme os dias estão passando, um diário. Então é essa vibe de escrita, mas essa carta que a personagem tá escrevendo é realmente um grande depoimento do que aconteceu, não tem datas, não tem esse tipo de coisa. Então, quando esse livro começa, estamos acompanhando essa mulher, que a gente não sabe ainda quem é, e ela tá olhando para uma casa e vendo as pessoas lá dentro. Ela fica olhando para duas crianças, uma menininha e um menininho, e um casal, e ela olha para eles como se fosse uma coisa que ela perdeu, mas também como uma coisa da qual ela meio que tem medo. E a gente não entende bem por que ela tem esse tipo de pensamento acerca dessas pessoas. Ela parece uma mulher um pouco estranha no início, porque essa coisa... Imagina se tivesse uma pessoa do lado de fora da sua casa, olhando pela janela, olhando o que você tá fazendo, parece um pouco suspeito. Então essa mulher, que conhecemos como Blight, começa a contar tudo o que aconteceu, como se ela estivesse contando para esse ex-marido, que é o homem nessa casa. A gente descobre como eles se conheceram, como ela tinha uma relação conturbada com a mãe, como a mãe dela tinha uma relação conturbada com a mãe dela, ou seja, com a avó da Blight, como tudo isso impacta na forma como a Blight se relaciona com a filha. A Blight é bastante traumatizada com toda coisa do passado envolvendo a família dela, então ela não tinha certeza nem se ela queria ter filhos, mas ela tem muita vontade de agradar esse homem com quem ela estava casada. Ela tem muita vontade de ser a esposa perfeita, a mãe perfeita, porque isso é tudo que o marido dela quer que ela seja. E ela era muito feliz com esse marido, então ela quer continuar nessa felicidade dos dois juntos e por isso ela teve uma filha.
Logo, esse livro aborda muito essa temática da maternidade, como a gente tem essa visão de que a maternidade vai vir naturalmente para todas as mulheres, e aqui a gente tem uma desconstrução completa disso, mostrando justamente a situação dessa família que de geração em geração tem uma relação conturbada com a maternidade. Como se uma mãe fosse traumatizando a filha e essa filha vira uma mãe que vai traumatizar a filha e assim por diante. E eu disse que era um suspense, né? Então, no meio disso, na relação de Blythe com a sua filha, coisas estranhas começam a acontecer. Alguns acidentes, algumas sensações esquisitas que ela tem com relação à filha. Ela acha que a filha odeia ela acha que a filha, às vezes, tem uma coisa um pouco estranha sobre ela, mas ninguém acredita, acha que é ela que não é tão apaixonada pela filha, não é tão apaixonada por ser mãe, e ela tenta ficar provando o contrário, que ela é sim uma boa mãe. Então é toda uma situação muito psicológica, realmente. Será que isso é tudo da cabeça dela? Porque ela tem medo de ser mãe? Porque ela tem medo de ter essa relação com outra pessoa, da forma como ela tinha com a mãe dela? Ou será que realmente tem alguma coisa esquisita acontecendo? E essas tensões aumentam ainda mais quando ela tem o segundo filho com esse mesmo marido. Então é um livro que aborda muito isso da maternidade e da relação com os filhos. Será que você protege os seus filhos até que ponto? Será que você confia na sua família até que ponto? Todas essas temáticas são abordadas de formas muito interessantes. Eu adoro livros que mostram várias gerações de uma família, vocês sabem disso. Eu adoro A Casa dos Espíritos, 100 Anos de Solidão, A Metade Perdida, Pachinko. Esse tipo de livro é meu tipo de livro. Então eu fiquei muito interessada nisso também, porque a gente tem justamente várias mulheres nessa cadeia de mulheres que vão gerar a filha da Blythe. E o suspense é um suspense assim, de gelar, assim, que eu tava lendo esse livro na praia. E eu até postei na época, isso era em fevereiro, postei, nossa, eu acho que eu escolhi um livro muito pesado pra ler na praia. Porque a pessoa em geral vai pra praia, ela leva um romancezinho, uma coisa gostosinha ali, de dentro da beira da praia. E eu estava lendo potenciais assassinatos, algo assim. É uma leitura um pouco obscura, mas ela é bastante curta, é um livro curtíssimo. Eu não sei dizer exatamente quantas páginas tem. Ele tem umas 300 páginas, então era um livro tranquilo pra levar pra praia. Ele só tinha essa temática pesada. Mas aí também foi engraçado porque eu olhei pro lado e o homem do meu lado estava lendo Dostoiévski, então eu acho que eu talvez não tivesse a leitura mais pesada da praia. Então fica a dica, se você gosta desse tipo de tema de maternidade como uma coisa controversa, como uma coisa conturbada. Se você curte thriller psicológico, você também vai adorar esse livro. Quando eu terminei de ler, eu fiquei com um negócio tenso assim dentro de mim, que não vou dar mais detalhes pra vocês não terem spoiler. Foi uma leitura que eu gostei bastante, então eu indico ela pra vocês. Se você quer ficar nervoso mesmo, né? Esse é o tipo de livro que gente que lê gosta de ficar nervosa. E eu sou esse tipo de leitora. Se quiserem comprar esse livro, não esqueçam de usar o meu link que tá aqui embaixo pra eu ganhar um dinheirinho. E a gente se vê na semana que vem com mais um vídeo. Tchau, gente!